Olá, boa noite. Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Boa noite. Me escutam? Sim, perfeitamente. Boa noite, boa noite. Tudo tranquilo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Ezequiel. noite. Bem? Boa noite, presidente. Professora Keila, a senhora vai usar slide? Eu vou usar slide, mas... Tá, eu deixo Eu não sei Deixo se eu... livre para você compartilhar, não tem problema. Tá bom, obrigada. Ok, tá liberado. Beatriz, Walter não chegou. Se por acaso de algum problema, tu pode fazer o papel dele? Posso? Ok. Só dar uma olhadinha aqui no roteiro. Uhum. Então, 20 horas pode iniciar. Podemos iniciar? Sim, pode começar. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º encontro da jornada Diálogos com os MASCs, Métodos Adequados de Solução de Conflitos, promovido pela FECEMA e realizado em colaboração e parceria com as suas filiadas. No dia de hoje, 9 de dezembro de 2021, trazemos para o debate o tema Dispute Boards. E ainda teremos mais um encontro, encerrando assim a jornada de diálogos no dia 16 de dezembro, com os temas Comunicação e Tecnologia. Pedimos a todos para ficarem atentos à programação e que reservem a data. A jornada Diálogos com os MASCs é organizada pela Garra Marketing Promoções e Eventos,
com patrocínio da Adam Tecnologia e tem o apoio das entidades filiadas à FECEMA. Atentos com as mudanças que vivenciamos no mundo, como a COP26 e a próxima COP27, sustentabilidade, ser humano e soluções de conflitos em tempos de sociedade 5.0, cujos assuntos têm encontrado repercussão na sociedade mundial, tanto que a Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas, por exemplo, tem trazido ao debate os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentre estes, destacamos o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e o ODS 17, Parceria. Também entidades e empresas estão se estruturando para cumprir os princípios das boas práticas de governança preconizados pela ESG, no sentido de cuidar do meio ambiente, promover impacto social positivo e adotar uma conduta corporativa ética. Esse se tornou o padrão ouro do mundo dos negócios aliadas às metas de sustentabilidade. A sigla ESG, em inglês, significa Environmental, Social and Corporate Governance. Traduzido para o português, são as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Estes são os princípios que norteiam a agenda e as organizações que abraçam a causa devem adotar boas práticas para cada um deles. Neste olhar para a paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e princípios da ESG, o encontro de hoje é uma realização conjunta de duas entidades. A CEMAGE, Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville, com sede em Joinville, Santa Catarina, e a CAMESC, Câmara de Arbitragem e Mediação de Santa Catarina, com sede em Itajaí, Santa Catarina. Eu sou a Beatriz Soares, diretora de comunicação da FECEMA e CEO da Garra Marketing Eventos. O evento tem da coordenação Christian Carvajal Valenzuela, que é advogado, diretor de arbitragem da CAMESC, sócio de arbitragem e ADR na Brás Campos Advogados, especializado em direito internacional, arbitragem nacional e internacional e proteção ao investimento estrangeiro, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, com mestrado em Direito Internacional Econômico pela Universidade de Warwick, na Inglaterra. Integra também a coordenação Walter Sidney Calbianco, pós-graduado em Mediação e Arbitragem pelo Univille de Joinville, com capacitação em mediação pelo IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, atua como perito judicial nas comarcas do Paraná e Santa Catarina. É graduado em Engenharia Florestal, corretor de imóveis, sócio fundador da CEMAGE, da Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville. Algumas informações. Informamos que o encontro está sendo gravado e, na sequência, será também disponibilizado no canal YouTube da FECEMA. Para um melhor aproveitamento, solicitamos a gentileza de deixar os microfones desligados. Para quem fez a inscrição utilizando a plataforma Simpla, receberá por e-mail logo após o evento o certificado de participação equivalente a 1 hora aula. Eu gostaria de verificar agora se o Walter já se encontra conosco. Sim. Sim? Então, para dar prosseguimento, eu passo a palavra ao colega de coordenação, Walter Sidney Calbianco, que vai fazer uma prévia apresentação das câmaras que estão realizando o diálogo. Boa noite, Walter. Boa noite a todos. A nossa Câmara de Mediação e Arbitragem, ela foi fundada em 2001, em Joinville. Os principais usuários são do ramo de imóveis, mas frequentemente também lida com outras matérias, como contratos de franquia. Por exemplo, o Corpo de Árbitros e Mediadores é especializado em áreas diversas, o que possibilita atuar em todo tipo de conflito. A entidade conta atualmente com 7 árbitros, 8 mediadores e 10 conciliadores em seu quadro, com uma média anual de mais de 500 procedimentos. A Câmara de Mediação, de Arbitragem e Mediação de Santa Catarina, Agora a CAMESC. A Câmara de Arbitragem e Mediação de Santa Catarina, CAMESC, foi fundada em 23 de julho de 2015, com sede em Itajaí, Santa Catarina. Sua maior atuação tem sido nos segmentos portuário e imobiliário. A lista de árbitros e procedimentos abrange os setores trabalhistas e público,
concessões e parcerias público-privadas. A CAMESC é uma câmara aberta onde podem ser indicados árbitros de fora do quadro. Por isso, atualmente, conta com 154 árbitros nacionais e 30 internacionais cadastrados. Seria da minha parte essas colocações nas duas câmaras. Boa noite, Nós vamos entendo. passar, então, a palavra ao Christian. Muito obrigado, Beatriz. Me Bem-vindo. escutam bem. Em primeiro lugar, quero agradecer à FECEMA pelo convite. É para mim um prazer estar aqui, compartilhar a mesa com distinguidos e reconhecidos especialistas na matéria de dispute boards. Eu passo a apresentar, que não precisa de apresentação, a professora Keila Martins, mas eu vou apresentar brevemente o currículo, extenso currículo da professora. Doutora Keila Nunes Martins, ela é advogada, é árbitra e mediadora, juíza leiga e presidente da Comissão Estadual de Dispute Boards da OAB de Santa Catarina e diretora de Dispute Boards da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, CMAA-ACIF, é membro do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, doutoranda em Dispute Boards pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, professora de graduação em Direito e na pós-graduação em Direito Empresarial e dos Negócios da Univale, não? E também na pós-graduação em Direito Processual Civil e em Direito Civil Avançado da mesma universidade, na disciplina de Direito Consumidor Aplicado e Atividade Empresarial. É sócia fundadora do escritório de advocacia Keila Martins e Advogados Associados. Mencionar, antes de começar com a interessante exposição da professora Keila Martins, que as perguntas ou comentários que podem ser feitos no chat e na medida do desenvolvimento da apresentação, do diálogo com os moderadores, vamos repassando à palestrante estas perguntas. Então, agora deixo a palavra com a professora Keila. Boa noite a todas e a todos. Que prazer estar aqui nessa noite importante da FECEMA. Parabenizar primeiro o meu presidente, João Matos, que, diligentemente à frente dessa grande federação que cuida das câmaras de mediação e arbitragem aqui no estado de Santa Catarina, tem feito um brilhante trabalho. E esses diálogos com os mestres são a prova disso, né? É o momento mesmo no Brasil e no mundo de se discutir outras formas de fazer justiça, de resolver de modo eficiente os problemas jurídicos que se nos apresentam. Então, primeira palavra de agradecimento ao presidente pela lembrança ao nosso nome e o convite para estarmos aqui. Agradecer a Beatriz, que está na condução aí dos trabalhos dessa noite. E os meus queridos colegas, o doutor Christian Cabral Valenzuela, que tive a oportunidade de estar a seu lado em outro grande evento da Univale, que foi um evento de arbitragem. Então, a gente está sempre aí nessa parceria, falando sobre esses temas que nos tocam profundamente na mudança que o direito e o mundo passam nesse momento. Também o querido Dr. Walter Sidney Calbianco, que estou conhecendo aqui nesse evento e que também preside a Câmara, o Dr. Christian, que também é diretor ali na CAMESC, entre tantas e tantas outras qualificações. Então, é uma honra estar ao lado de vocês. Eu sou uma estudante de Dispute Board, sou muito apaixonada pelo tema e tem um jeito de trazer aqui, eu queria que fosse um diálogo mesmo, um bate-papo. Eu sou muito informal, não estranhe o meu jeito, eu grito mesmo, eu falo alto, eu sou meio assim, né? É o meu jeito de conversar. Então, cumprimentar os 18 participantes que estão aqui, os outros que entrarão, muito obrigada por terem vindo. Eu sei que é um tema tão diferente, tão novo, e que às vezes a gente não tem aquele grande público, justamente o que denota a necessidade de a gente divulgar e dialogar sobre um tema tão importante. Eu quero cumprimentar o Antônio, que está aqui, que pertence à nossa comissão estadual da OAB, ele é do CREA, engenheiro, e nos honra com a sua presença. Eu digo que ele é o meu grande parceiro, mais que qualquer outro membro da minha comissão. É o Antônio que está sempre junto com a gente.
e na pessoa do Antônio eu cumprimento a todos os ouvintes. Muito obrigada pela presença. Bom, o nosso tema proposto para hoje, então, é um diálogo sobre Dispute Board. Então, nessa primeira abordagem, né, nessa introdução aqui da minha fala, a gente programou mais ou menos assim a dinâmica. Eu vou fazer uma apresentação inicial sobre o conceito, né, falar um pouquinho da primeira experiência brasileira, das nossas experiências, e depois a gente vai começar a dialogar, então, bater um papo mesmo aqui. Beatriz, eu sou uma pessoa que quando pego a palavra eu não paro mais, então assim, tu vai me ajudar com o tempo, tu vai me puxar mesmo a orelha, porque eu gosto de falar, eu adoro conversar, então eu vou passar a extrapolar todos os tempos. Então você vai me lembrando aí, eu estou programada para mais ou menos uns 40 minutos essa primeira etapa, talvez menos até, né? Mas você vai, quando chegar em 30, você faz um gesto aí para mim, que eu sei que eu tenho 10 minutinhos ali para ir finalizando essa primeira fase aqui. Eu até programei um slide, tá, pessoal? Eu trouxe aqui, eu vou passar ele, eu não gosto muito porque desvia um pouco, né? Eu gosto mais de conversar mesmo. Mas como é um evento oficial da FECEMA, eu preparei um material didático aqui, eu vou passar, então, num primeiro momento aqui, né, o que é o Dispute Board, vou falar dele, vou falar como ele foi recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro, porque ele já está recepcionado, né, onde ele está recepcionado e como é que a gente está tendo uma visão aí brasileira desse novo instituto jurídico, né? Sempre a gente tem um instituto jurídico ou outro adentrando ao ordenamento jurídico, né? Assim como foi com a própria mediação, que adentrou, né, num procedimento formal agora em 2015, através da Lei 13.140, né? A arbitragem, a gente já tem ela já lá desde 96, com a Lei 9.307, depois a gente teve uma pequena renovação com a 13.129 em 2015 também, que alterou a redação da Lei Mãe, como eu digo assim, e aí a gente não tinha um regulamento, né, do Dispute Board no Brasil. Então, o Dispute Board veio agora, né, com a sua previsão, e é sobre essa apresentação do Instituto e a sua inserção que eu vou falar agora. Para tanto, eu vou compartilhar uma tela minha, depois eu vou tirar, eu só vou compartilhar para que os ouvintes que não conhecem, eu acredito que muitos não conhecem mesmo, porque é algo realmente novo, né? Então, eu trouxe aqui, ó, tá aqui na minha tela, acho que todo mundo está vendo. Eu vou falar um pouquinho aqui, ó. Então, o que é esse Dispute Board, tá, pessoal? A gente sempre diz que o Dispute Board é uma cria do contrato. Ele nasceu nos Estados Unidos como cláusula contratual. O que houve lá que os americanos, inteligentemente, pensaram em criar esse Dispute Board? Dispute Board nada mais é que um comitê formado normalmente por 2 engenheiros e um advogado, e que ele está ali prevenindo e resolvendo disputas em obras de longo prazo. Ele nasceu, isso é super interessante, na engenharia. Ele nasce lá na engenharia, ele foi uma ideia, não dos advogados, por incrível que pareça, ele foi uma ideia dos engenheiros. Então, eles falaram, vamos criar um comitê aqui, estavam fazendo a ponte de Washington na época, então é o que a literatura nos conta, né? O primeiro desenho teria sido nesta obra. Então, eles pensaram, olha, a obra tem que continuar, a obra não pode parar. Então, essas duas ideias eu queria clarear para o pessoal que está nos ouvindo aí. Primeiro, ele é uma cláusula contratual. Então, isso é muito importante, porque o Instituto é de direito contratual, né? Para trabalhar com o Dispute Board, você tem que ser um amante, um apaixonado por contratos, gostar da redação do contrato, gostar da pacta sunt servanda, gostar da dinâmica do direito obrigacional. Então, quem é um membro do Dispute Board? Quem trabalha com Dispute Board, na área jurídica, principalmente, são bons contratualistas, porque a lei que regulamenta uma obra é aquela que está no contrato. É o memorial descritivo, aí vem todo... Não tem como trabalhar com Dispute Board sem estar ligadinho com os engenheiros. Então, o Dispute Board é um instituto que nasce na engenharia, para a gente entender a natureza dele, tem que se reportar à engenharia, porque ele nasce no berço das grandes obras. Então, eles pensaram o seguinte, vamos pôr um comitê de três pessoas que vão zelar para que a obra não pare, para que as divergências sejam resolvidas. Deu um problema de perfuração, deu um problema de troca de projeto, deu um problema nos materiais, deu um problema de tributos com o governo, deu um problema de mão de obra, né?
E esse comitê vai estar ali, ele vai estar remunerado para isso, ele vai ganhar uma remuneração, ele vai se encontrar no canteiro da obra, desde o canteiro que a gente diz, né, o Antônio sabe disso, a gente usa desde o canteiro pelado de obra, ou seja, o terreno ali, sem nada, ali já está o comitê olhando, auxiliando nas questões ambientais, hoje muito voltado, tem uma linha do Speedboard que o Jerônimo Roveda de Porto Alegre estuda, que é a linha da sustentabilidade, do direito do meio ambiente no Speedboard. Então, esse comitê, ele está ligado em tudo que vai acontecer ali. Depois vem toda a área, né, de acompanhamento dos projetos, a instalação da obra, a construção em si, todos os problemas. Gente, um canteiro de obra, quem gosta, eu sou filha de, o meu pai era topógrafo municipal, fazia medição, né? E por conta dessa profissão do pai, eu acompanhava algumas obras, enfim, o pai ia nos lugares fazer medição, o pai era meio metido nessa área, acho que daí que veio o meu gosto pela coisa. Então, quem conhece a obra sabe, né, doutor Christian, né, doutor Walter, a obra é um canteiro de problemas, o tempo todo. A obra é um canteiro de problemas. O tempo inteiro você tem problema dentro de uma obra. Então, o Comitê de Dispute Board nasce aqui, nesse berço. Espero ter esclarecido de onde ele vem. Ele vem lá da engenharia, nas obras, né, as obras que vão durar um prazo aí de 4, 5, 6, tem obras de 8 anos, tem obras de 10 anos. Peguem um aeroporto de Hong Kong, pega os túneis gêmeos do Canadá, pega as hidrelétricas da China, né? Pega próprio metrô, a nossa primeira obra brasileira com cláusula de Speedboard, que é a linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Então, são obras gigantes, né, pessoal? Da casa, às vezes, do bi de dólar, né? Se não milhões, bi de dólar. Tem obra aqui em Balneário, a nossa roda gigante já custou 50 milhões. Nós temos a previsão agora da obra de Camboriú, que eu vou trazer aqui para vocês verem, do Parque Inundável, uma obra de 140 milhões. Né? São obras com dinheiro público, dinheiro privado, e obras que têm que chegar ao seu bom termo. Lá estará um comitê que vai ajudar a que não tenha processo judicial. Esse é o grande ponto. O processo judicial é um desastre na construção civil. Processos intermináveis, perícias discutidas por anos, confusão de pensamento, e a obra, às vezes, parada, e o dinheiro do investidor, milhões de dólares, muitas vezes, parado ali naquela obra. Então, o Dispute Board nasceu para isso. A ideia dele é, vamos cumprir esse contrato, vai ter muito problema aqui no desenrolar desse contrato, mas a gente vai estar aqui, os engenheiros que entendem efetivamente da construção, da infraestrutura, e o advogado que vai cuidar da lei. Então, esse grupo vai estar ali imbuído, trabalhando para que essa obra tenha a sua finalização. Tá? Então, gente, é isso que é Dispute Board. É um método criado na ideia de um comitê formado por 2 engenheiros e um advogado para resolver estas obras, tá, pessoal? No Brasil, a nossa história com o Dispute Board começa em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, tanto que nós temos uma lei municipal de São Paulo, que é a primeira do país, está aí na tela, a Lei 16.873 de 2018, que essa lei, que foi o grande idealizador, é o Ricardo Medina, que é o idealizador também do projeto de lei federal que a gente tem em tramitação para a regulamentação do Instituto. Essa lei, ela tem ela coroa, ela é uma coroação de um bem-sucedido primeiro Dispute Board brasileiro, que foi a linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Quando a gente foi fazer a linha 4 amarela, que está lá, bem construída, bem bonita, em São Paulo, precisava, então, haver, naquela época, um empréstimo do BID, do Banco Mundial. E o Banco Mundial só emprestava dinheiro para qualquer nação, para qualquer consórcio de empresas, enfim, se houvesse a cláusula de Dispute Board, porque o Dispute Board, lembrem-se, já estava vigorando desde a década de 60 nos Estados Unidos, já vigorava na Inglaterra, na Suíça, na China, no Japão, nos países desenvolvidos. E aí, quando foi para emprestar o dinheiro, o Banco Mundial disse, não, a gente tem que botar a cláusula, senão nós não emprestamos, é padrão nosso de trabalho, empréstimo para a obra, cláusula de comitê, tem que ter um comitê para a obra não parar. E aí é que começa a nossa história, então, brasileira com o Dispute Board. Nós não tínhamos, à época, a previsão desse instituto, ele não havia para nós, ninguém sabia do que é que se tratava. Mas que barbaridade, onde é que nós vamos achar? Achou-se, então, lá na Lei de Licitações 8666, um furo de lei num determinado artigo que eu vou mostrar na sequência,
que dizia que o Brasil podia aplicar na sua Lei 8666 os tratados e convenções internacionais. Por força de uma analogia, nós utilizamos os regulamentos da FDIC, da ICC, da Câmara de Comércio Internacional, da Federação Internacional dos Engenheiros, Consultores, que há muitos anos já têm os seus regulamentos formatados para os dispute boards no mundo. Então, nós emprestamos o Instituto Alienígena, não é por força dessa necessidade que no Brasil nós temos tudo que envolve administração pública, tem que ter lei anterior que o preveja, nós não tínhamos, nós achamos um buraco na lei e tivemos o nosso primeiro comitê, que foi formado por 3 grandes engenheiros, nós não tivemos um advogado no primeiro, eu tive a oportunidade de conhecer um deles, que já é falecido infelizmente, que é o Jorge Jobim, grande engenheiro, conheci ele lá em Porto Alegre, num evento de dispute board, e foi muito bem sucedido, eu vou contar daqui a pouco a história. Depois desse primeiro dispute board bem sucedido, que teve percalços, processo judicial, tudo no Brasil, né, doutor Christian? As pessoas desconfiam, e aí elas vão para a justiça questionar, mas a Justiça Paulista ratificou todos os atos, as decisões do comitê, e a gente tem, então, a consagração com a lei, né? O Ricardo Medina é um grande professor da área e é um dos fundadores também do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, do IBDIC, e ele foi um dos mentores, né, por conhecer o Instituto, trabalhar na área da infraestrutura, dessa lei municipal que está aí na tela. É a primeira lei brasileira, é a lei do município de São Paulo, tá? Então, só para a gente ter uma caminhada aí de como é que a coisa foi se desempenhando no nosso país, né? Interessante mencionar que antes de a gente ter agora a lei de licitação, que é a 14.133 agora de 2021, a gente já teve uma jornada que ela foi feita lá em Brasília, em 2016, que o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, é um grande incentivador também do dispute board. E nessa jornada foi um dos primeiros momentos que também o ordenamento jurídico federal começa a pensar. E a gente tem 3 grandes enunciados que foram bem legais dessa jornada de prevenção e solução extrajudicial de conflitos, dessa primeira jornada que aconteceu em Brasília em agosto de 2016. E lá firmou-se 3 grandes enunciados, abrindo caminho aí para tudo que havia de discussão já sobre dispute board no Brasil, né? E aí um dos enunciados diz: os comitês de dispute board são um método de solução consensual de conflito na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 3º do CPC. Então, olha que bacana, né? Ratificando, porque lá tem um genericão, né? Fala lá de conciliação, mediação, arbitragem e outros métodos. E aí o enunciado diz: nesse outros métodos compõe-se o dispute board. Isso foi bem bacana. Depois tem um outro enunciado dessa jornada que diz que as decisões proferidas de dispute board, quando tiverem acordado a sua adoção obrigatória, vinculam as partes ao seu cumprimento até que elas o discutam depois que a obra terminar, evidentemente, ou no Poder Judiciário ou numa arbitragem, né? Isso legal também, ratificou as decisões dos comitês. E depois um último enunciado dessa época foi: a utilização do dispute board com cláusula contratual é recomendável para os contratos de construção e obras de infraestrutura, para prevenir e resolver os litígios. Então foi muito legal em 2016 esses 3 enunciados que vieram falando sobre a nossa área de conhecimento. Como eu disse para vocês, a linha 4 amarela está aí, ó, tem uma foto dela, né, dessa grande construção brasileira, uma construção bonita, envolveu um consórcio de 17, foi 17, uma coisa assim, a mais, até empresas, né, nessa licitação. E aí que eu disse para vocês que a gente meio que construiu uma analogia, né, para o primeiro, a base legal, porque a gente tem que ter base legal, pela lei de licitações, tudo tem que ter base legal, e a gente não tinha, dispute board não existia, né, até então nenhuma lei brasileira. E essa minuta imposta, então, pelo BIRD, para poder emprestar o dinheiro para essa construção, porque parte do dinheiro veio do Banco Mundial, eles pediram, né, que viesse a constituição de um sistema intermediário de conciliação, uma cláusula escalonada, nos moldes do dispute board americano.
Porque o dispute board é uma fase antecessora, ele é uma... Eu estudo muito a natureza jurídica dele, é um instituto diferente de tudo, porque ele mistura tudo, né? Porque ele tem lá dentro um pouco de conciliação, um pouco de mediação, porém ele é uma fase que antecede a uma arbitragem e antecede a uma decisão judicial. Quem fica descontente com as decisões de um comitê de dispute board pode discutir isso na justiça. A coisa julgada dele é temporária, mas não pode parar a obra. É isso que é bacana, ele tem uma natureza jurídica muito diferenciada. Então, durante a ocorrência do comitê, as partes têm que, se ele for um comitê de cumprimento obrigatório, se for assim que ele for contratado, tem que cumprir, tem que fazer o que o comitê determinar. Mas nós estamos injustiçados, diz a parte que perdeu lá na decisão do comitê. Nós queremos discutir isso, esse prejuízo, essa perda e dano. Podemos discutir? Sim, senhor, pode, depois. Depois vocês vão, se tem uma arbitragem prevista, ou discutir na justiça. Pode ir? Pode, mas não agora. Não pode parar a obra. Tem que dar cumprimento à obra, não pode parar. Termina a obra e discute, eventualmente, as suas insatisfações após a conclusão da obra. Então, essa é a grande pegada, a grande sacada. É para o que o dispute board existe. Ele existe para isso, para dar cumprimento a uma obra. Mas também o bacana dele, que eu acho que o Brasil vai aceitar o dispute board nesse sentido, porque as pessoas ficam um pouco confortáveis com esse âmbito, né, de poder eventualmente discutir uma perda e dano, uma insatisfação, enfim, no futuro. Mas a obra será entregue e concluída. Eu acho isso a coisa mais fantástica desse instituto, tá? Só para dizer, na primeira experiência, a gente usou o artigo 42, parágrafo 5º da 8666, para poder inserir esta cláusula conforme o Banco Mundial exigiu, né? Então, para a realização de obras, prestação de serviços, podem ser usadas, né, aqui, ó, podem ser usados, então, acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais, normas e procedimentos daquelas entidades, tal. Usando esta redação aqui, eles conseguiram, vamos dizer assim, colocar o dispute board na primeira experiência brasileira, tá, pessoal? Só para saber onde é que a gente tá, mas se não tinha lei, como é que teve, né? Teve por conta dessa analogia utilizada à época, tá? Pessoal, só trouxe aqui, não sei como é que eu tô no tempo, a Beatriz me cuida e me ajuda, eu trouxe aqui o quadro de disputas do primeiro dispute board, só para vocês terem uma noção como tem problemas que têm que ser resolvidos, de grande magnitude. Lembro-me bem de um deles, que foi esse primeiro, de 2006, né, a primeira disputa que aquele comitê lá do Jorge Jobim e dos outros 2 engenheiros resolveram, foi a alteração do processo construtivo. Isso está na mídia, né, esse caso que foi famoso, que era a troca de um equipamento de perfuração por outro. Essa troca de equipamento gerava mais ou menos 6 milhões. Porque numa grande obra, pessoal, é tudo na casa do 1 milhão, né? É tudo muito grande, é tudo muito caro. E então, no projeto, eles tinham previsto uma forma, né, com uma determinada máquina lá, resumindo em palavras mais simples, e na hora de fazer, aquela máquina não serviu, não era aquela, o solo era diferente, tal, tinha que trocar. E aí, claro que as empresas não queriam trocar, não, aí fica aquele bate-bola, né, não tem que trocar, tem que trocar, não tem que trocar, tem que trocar. Essa disputa foi oficialmente, então, trazida num procedimento ao e o comitê determinou a troca do equipamento, né? Essa disputa depois foi parar na justiça para reclamarem isso, que não precisava, etc. e tal. Então, tudo é discutível, né? Mas não nesse momento. O comitê determinou a troca por uma questão de segurança e foi feita a troca e foi feita a perfuração na forma que o comitê determinou. E depois a justiça disse que o comitê estava correto. Deveria ter sido feita essa troca, né? E a obra foi andando, tá? Então, em 2006, no metrô amarelo, a gente teve 12 disputas, 12 processos de dispute board, que o comitê resolveu, o primeiro comitê. A primeira foi sobre alteração de processo construtivo. Em 2009, a gente teve mais uma sobre operação de sistemas. Em 2010, a gente teve uma briga sobre dilação de prazos de conclusão do empreendimento. Em 2011, teve 2, despesas de terceiros e custos de comissionamento de sistemas. E em 2012, que já era o fim da obra, então já deu uma brigaçada, como tudo, né? 6 disputas. Então, a gente teve
2012, 13, 14 e 15, sobre valores dispendidos, né? Diferença, que é o famoso lá, os engenheiros sabem, na licitação sempre tem aquele tal de equilíbrio financeiro do contrato. Começa as medições e começa aquele negócio, quem está devendo para quem, né? Então, aqui a gente teve briga de valores dispendidos e incidência de impostos federais. Sobre imposto, a gente teve 2 disputas. Tá? Então, só um quadro resumo para vocês verem assim como uma obra traz temas de suprema importância, e essas foram, em síntese, as 12 disputas do primeiro Dispute Board brasileiro resolvidas pelo primeiro. Tudo isso aqui que está aí, laranja, rosa, verde, amarelo e azul, foi parar na Justiça Paulista. Gente, eu li todos os processos, tá? São públicos, tá tudo lá no site do tribunal. Gente, teve desde mandado de segurança, porque o Brasil gosta, né, de um processo. Então, a gente tem ação de todo tipo. A gente tem medida cautelar, a gente tem agravo de instrumento, apelação, recurso especial. Isso aqui virou uma salada depois, discutindo o que o comitê. E a Justiça confirmou tudo o que tinha sido decidido nessas disputas aqui. Tá? Então, isso foi muito importante. Eu saliento muito essa primeira experiência, porque senão a gente não estava aqui conversando, com certeza. Se a Justiça não tivesse ratificado e o primeiro comitê não tivesse sido tão escorreito, tão correto, tão preciosista, sabendo que estava fazendo história no Brasil, nós não teríamos Dispute Board. Tu imagina? Se tivesse caído as decisões, hoje a gente não tinha esse instituto consagrado, né? Então, foi bem importante isso, tá? Bom, gente, o que é um Dispute Board? Como é que é o procedimento? Só para quem tem curiosidade, né? Como é que funciona essa gente trabalhando lá? O procedimento, então, de um litígio dentro da obra, ele é quase como um processo civil brasileiro, para quem conhece um pouquinho a lei, né? Tem os membros, é formado membro já no contrato, a assinatura dos membros, tem regras para escolha, imparcialidade, enfim, né? Para que essas pessoas sejam fidedignas na condução desse trabalho, né? A contratação, os valores. Hoje, para se ter uma ideia, né, o custo de um Dispute Board não passa mais ou menos de 2% da obra, mas isso é um tema delicado, eu não posso dizer aqui que é 2%. Se um Dispute Board é de uma casa muito significativa, quanto maior o valor da obra, menor o custo, né? Ele vai de 0 ponto alguma coisa a um máximo de 2%, é o que a gente tem colhido dos comitês que a gente vê por aí. Então, é um custo muito baixo para o tanto de resultado que ele traz à obra, né? Durante o procedimento, a gente tem toda uma análise do litígio à luz do escopo contratual, por isso que a gente diz que ele é uma cria do contrato, ele segue o contrato, ele tem o rigorismo do contrato, né? Os limites da decisão do comitê estão no escopo contratual. O escopo contratual é a lei entre as partes, né, ali no Dispute Board. Então, o comitê ele atua dentro do escopo contratual para que o contrato seja cumprido, tal como foi firmado, né? Isso é muito importante, porque agora, com a confirmação do Dispute Board nas licitações e contratos administrativos brasileiros, é muito importante se ater muito bem ao contrato administrativo, à formação do contrato público administrativo, porque o comitê ele está limitado ao contrato, nada mais e nada menos. Ele tem que seguir o rigorismo das cláusulas contratuais, né? Uma vez descontente, a parte entra então com os argumentos iniciais lá no comitê, junta documentos para sua reclamação, vai iniciar o procedimento reclamando de alguma situação naquela obra que não vai bem. E aí vem um procedimento de contraditória e ampla defesa, né? A parte reclamada tem direito à sua postulação, obviamente, vai fazer sua defesa, vai contestar aquele pleito, enfim. Depois vai ter audiência de conciliação, tá? Tem um procedimento de tentativa de harmonização entre as partes também, dentro do procedimento, por isso que é parecido com o processo normal. Tem a instrução com oitiva das partes. E assim, o grande diferencial é a prova pericial. Eu acho que ele é o próprio Dispute Board como um todo é uma grande perícia, né? Uma prova pré-constituída, porque nós temos os próprios membros do comitê que são quase que peritos, porque são 2 engenheiros que entendem de obra, já são peritos, vamos dizer assim,
E depois tem a possibilidade de se fazer uma perícia independente durante o dispute board para confirmar se aquilo lá está certo, está errado, se tem que trocar, se não tem. É possível que se contrate uma prova pericial durante o dispute board, né? O que é bem comum acontecer. Então, tem quesitação, tem a parte toda pericial, os esclarecimentos, né? No dispute board é menos conversa fiada, menos trololó de advocacia, como nós advogados somos papudo, aquele enrolation, tudo isso não tem no dispute board. É tipo mais parecido com um procedimento arbitral, até, né? No sentido de, vamos discutir o problema. É perfuração? Qual que é o problema? Qual que é o projeto? Traz aqui coisas práticas, operacionais, né? Estamos falando de obra. E aí pode vir até um técnico independente e no final os membros têm que emitir um relatório de recomendação onde eles vão, então, dizer o que as pessoas têm que fazer, resolver o conflito. Vocês têm que trocar o equipamento, não tem que trocar equipamento, tem que pagar esse imposto, não tem que pagar esse imposto, tem que trocar esse engenheiro, não tem que trocar esse... Quer dizer, a disputa que veio, né, do assunto que vier, eles têm que decidir e dar uma decisão final, que nós chamamos aqui de relatório de recomendação, tá? Então, simplificando, só para quem nunca conheceu, né, não sabia o procedimento processual, né, do dispute board, esse é o procedimento que a gente tem, então, quando é instalado ali um conflito, ele acontece dessa maneira, tá, pessoal? Então, basicamente, eu acho, deixa eu ver o que eu posso falar um pouquinho mais, acho que do conceito, Dr. Christian e Dr. Walter, eu trouxe, né? Trouxe algumas experiências, trouxe a nossa primeira experiência, a gente teve nas Olimpíadas também, né? No Brasil, no Rio, a gente teve o dispute board para resolver toda a parte de construções, enfim, a gente teve conflitos lá, eu tenho também relatado isso, né, a parte das resoluções que houveram. Eu sei que está tendo agora um dispute board lá em Mariana, né, que eu tenho conhecimento também, depois da tragédia lá de Mariana, então a gente está tendo dispute board. A gente não tem muitos ainda no Brasil de grande porte, né, de obras de grande porte. Eu tenho proposto, vou mostrar para vocês depois, mas para o final, quando a gente falar das perspectivas, a gente tem um parque inundável para construir aqui em Camboriú. Eu tenho sido uma grande incentivadora de que a gente tenha, talvez, aí o primeiro dispute board aqui do Vale do Itajaí ali, nesta grande obra. Ela está um pouquinho enroscada aqui, eu tenho acompanhado, né? Politicamente está enroscada, mas é uma obra interessante, doutor Christian, para a gente testar. Quem sabe o nosso primeiro dispute board na casa dos milhões aqui na nossa região, né? Para que a obra é uma obra grande, é uma obra que envolve questões ambientais, etc. e tal. Então, é interessante a gente, quem sabe, incentivar, né? Porque, de fato, é fantástico. É um método muito pragmático, muito prático, né? Muito contratual, muito ligado ao contrato e muito ligado com a ideia de que, aprendi isso com Jorge Jobim, a obra tem que ser entregue. É para isso que ele foi criado. Se existe uma finalidade do Instituto, é para que o dinheiro seja bem empregado, principalmente, nós vamos falar depois aí de licitações, dinheiro público, dinheiro do contribuinte, do povo. Então, esse dinheiro não pode ser mal empregado, não pode ficar parado, perdido num processo judicial em perícia, coisa aí de 5, 6, 7, 8, 10 anos, e lá os elefantes brancos que aparecem no Fantástico todo dia, hospital que não entregue, creche que não entregue, escola que não entregue, ponto que não entregue, por brigas, confusões. A gente tem aqui a passarela da Barra, né? Todo mundo conhece a história aqui, né? Quanto tempo aquilo ali virou uma brigaçada, injustiça, ficou ali tudo parado, agora ficou ali mais ou menos, coisa, né? Então a gente tem muita experiência brasileira do dinheiro público mal empregado. Eu acho que o dispute board vem ali no setor público muito, e aí, para finalizar, eu já vou entregar essa minha primeira parte. Eu acho interessante que no mundo ele nasce forte no setor privado, né? Ele nasce, sobretudo, nas grandes construtoras e companhias americanas, ele é um instituto lá privado, lá das obras, não tem nada a ver com o setor público, quando ele nasceu mesmo. Porém, no Brasil, ele fez um caminho diferente, ele fez um caminho público, porque ele entra a primeira vez lá na linha 4 amarela do metrô de São Paulo pela lei de licitação, e eu acho que foi isso que deu o caminho público. Como ele vingou bem lá, fizeram a lei de São Paulo para a área pública, e agora a gente tem uma lei federal na área pública também, mas a gente não pode esquecer que ele é um instituto que veio primeiro regulado no setor público, mas que ele é privado, né? Ele é bom para as construtoras, para as incorporadoras, ele é um instrumento contratual
bem legal para que quem lida com construção possa estar utilizando. E depois eu vou falar também o seguinte, que eu acho que o modelo de split board, ele não só ficou na engenharia, é a minha tese de doutorado, a minha tese é assim, ó, split board para além da engenharia, né? Eu acredito que ele é um modelo tão bacana que possa ser usado em outros tipos de contrato, tecnologia, eu uso até no direito de família, comitê interdisciplinar para resolver divórcios, enfim, o jeito, a ideia dele é muito bacana. E acho que a gente pode, eu sou uma incentivadora que ele saia das obras e venha para outros setores também, tá, pessoal? Eu acho que assim, Dr. Christian, eu vou te devolver a palavra, né, para a gente começar o nosso bate-papo aí. Certo, muito obrigado, muito interessante os comentários iniciais. Eu tenho aqui algumas perguntas e alguns comentários também com o Walter, que vamos fazer para entrar num diálogo. Primeiro comentário, que acho que é muito importante enfatizar, o tema dos dispute boards, no fundo, é bastante prático e simples de compreender. Eu também acho. É efetivamente um mecanismo não só de solução de conflito que já surgiu, sino principalmente de prevenção do conflito. É principalmente um mecanismo preventivo, isso deve ser enfatizado, porque esse é o principal atrativo da instituição. Nasceu, como foi bem mencionado, nasceu no mundo dos empresários, no mundo empresarial, no mundo dos comerciantes, como a arbitragem também nasceu no mundo dos comerciantes, para temas marítimos da Inglaterra, para temas de comércio internacional, e depois se estendeu. Aqui também nasceu de uma necessidade prática do mundo da construção, e é verdade, inicialmente de construções privadas, mas com o tempo, e não demorou, o Estado passou a ser um ator fundamental, porque as grandes obras de infraestrutura são com o Estado como participante fundamental, né? O Estado outorga a concessão e o privado executa via um concessionário que assina um contrato com um contratista e o contratista com vários subcontratistas. E cada um desses contratos pode ter um dispute board, contrato de construção e infraestrutura. Então, o primeiro, e uma das perguntas que eu quero lhe fazer, professora Keila, tem a ver com esta multiplicidade de contratos. É também muito importante ter aqui presentes os ouvintes, é que, assim como o fator preventivo é o que faz, é o que lhe dá a maior utilidade ao dispute board, porque, vejam bem, quando as partes estão perante 3 especialistas respeitados pela trajetória de cada um deles para conhecer a matéria, só esse fator de ter 3 especialistas respeitados na minha frente já é um fator psicológico dissuasivo para que um conflito não se materialize, para que uma controvérsia não se materialize, porque eu não quero ficar mal com esse dispute board. Então, o fator preventivo e a palavra e as recomendações dessas 3 pessoas que conformam o dispute board fazem que não chegue a se materializar, em muitos casos, as controvérsias. E se materializam, já tem essa função de resolução, o próprio dispute board. Então, a pergunta que eu tinha, professora Keila, é a seguinte. Primeiro, uma de tipo legislativa, porque mencionou o origem normativo no Brasil. No Peru, eu sou peruano, como devem notar. No Peru também temos dispute boards faz vários anos. Eu acredito que a América Latina, Brasil, Peru, Chile são os que têm normativamente os dispute boards. Outros países têm mais a nível somente contractual ainda. Mas no Peru já faz alguns anos, e assim como no Brasil se utilizou para os Jogos Olímpicos 2016, me parece que foi, né? Sim, foi. Aqui no Peru, para os Pan-Americanos de 2019, também se utilizou dispute boards, e para outras obras. Ou no Peru e no Chile, por exemplo, para temas de mineração, grandes túneis ou minas subterrâneas que têm infraestrutura e engenharia envolvida, tem dispute boards e tem funcionado muito bem. A pergunta que eu queria lhe fazer, a primeira, esse tipo normativa, de que forma foi incorporada esta figura do dispute board na lei de licitações atual, lei de licitações de contratos administrativos, a 14133/2021, que foi mencionada, de que forma
se existe algum tipo de disputador mencionado aí, por exemplo, só pode dar recomendações ou também pode dar soluções temporárias enquanto dura o projeto. Aqui também é importante mencionar, e com isso termino, professor, desculpe que eu estou me estendendo um pouquinho, não é minha intenção, é que quando se dá uma recomendação, uma decisão pelo distribuidor, não só uma recomendação, sino uma decisão, esta é obrigatória temporalmente, durante a execução do contrato, porque o objetivo final é que se cumpra com a obra, se entregue a obra, e se a parte que estava desconforme com a decisão se reserva o direito a depois levar à arbitragem ou ao judiciário, isso se faz depois. Então, no fundo, o que estou fazendo é chutar para depois a controvérsia arbitral judicial. Isso é muito útil e prático e simples, né, de entender. Então, o que eu queria lhe perguntar é se existe algum tipo de distribuidor previsto na última normativa deste ano, a lei de licitações, se existe um valor mínimo para que um distribuidor possa ser pactuado ou qualquer controvérsia não importa o valor, porque no Peru é um valor mínimo, só grandes obras. Que eu acho que é um erro, porque não é caro o sistema, mas o Peru optou por um distribuidor para grandes obras de infraestrutura ou médias, né? E a outra pergunta que eu queria lhe fazer, aproveito e já faço as duas, mencionou o tema de meio ambiente, achei interessante, porque em algumas fóruns ou eventos sobre distribuidores, se menciona se um distribuidor poderia ou não ajudar, se poderia ou não ser útil para um conflito socioambiental com as comunidades, onde está a mineira, onde está a empresa energética, a empresa de petróleo. Pode um distribuidor preventivamente ajudar ou não tem nada a ver com um trabalho do distribuidor, um conflito socioambiental com a comunidade? Não sei se... Obrigada, doutor Ticho, excelentes colocações e muito bem pontuada a questão preventiva, super concordo. Eu acho que o papel fundamental é o preventivo, com certeza. O comitê está lá para... Gente, presta atenção, assim, ó, a gente tem que desmistificar a justiça nesse sentido, né? Essa semana até foi aí o Dia da Justiça, né? Como é que é um comitê? Gente, os membros do comitê não estão vestidos que nem nós. Se vocês visitarem um comitê, é a coisa mais linda. Os membros estão de calça jeans, estão de botina, de borracha, de camiseta, do chapéu lá, não sei como é que é, capacete, né? Não tem ninguém de terno e gravata lá, que nem nós estamos aqui hoje, bonito. Eu não vou no comitê com esse meu terninho de linho que eu comprei lá na Zara. Isso aí não se admite. É um outro jeito, é um jeito simplificado. Aquelas pessoas lá estão para trabalhar, para ajudar, para arregaçar a manga, para fazer aquela obra funcionar. Então começa por aí. É um outro jeito de construir justiça. Então o comitê está lá, todo mundo sujo, cheio de barro, foram caminhar, foram lá, cimento caiu na cabeça, senta lá, vem lá o peão reclamar, vem o mestre de obra reclamar, vem o engenheiro reclamar, vem o dono da construtora reclamar, vem não sei quem reclamar. E eles estão lá tentando harmonizar isso. É óbvio, tá, gente, que é um clima de extremo diálogo, conversa, né? Claro, aí pode ter uma disputa que oficialmente é trazida, como esse processo que eu mostrei na tela, mas eles continuam lá de botina, eles não vão julgar o conflito de terno e gravata, de nada, não funciona assim, né? É uma obra, é cimento, é obra. Então, é bonito, se eu tivesse a oportunidade de levar vocês a um comitê, vocês verem que bonito que é. Eu tive a oportunidade de ouvir um membro do Canal do Panamá, um membro do Dispute Board do Canal do Panamá, que foi lindíssima obra, que eu acho a coisa mais bonita do mundo. Ele estava lá em Porto Alegre junto com o Jorge Jobim, quando eu dei uma palestra lá, e eles também foram palestrantes no mesmo evento, e ele mostrou a obra acontecendo acelerada, assim, né? Desde o canteiro nu até que o canal ficou pronto. Gente, é emocionante de ver. E como é que era a salinha deles? Um cubículo. Como é que eles trabalhavam, como é que era. A gente vai conhecendo essa dinâmica do comitê, como disse o Dr. Christian, a coisa mais simples do mundo, mas de uma relevância absurda. Então, vamos respondendo um pouquinho. Bom, lei de licitação. Primeiro, pessoal, que a lei de licitação, isso foi fundamental a tua pergunta, ela não regulamenta o Dispute Board. Eu preciso dizer isso. A lei de licitação, ela prevê a possibilidade. Não tem nada, ó, tá aqui na tela o que tem na lei de licitação. São 4 artigos, o 151, o 152, o 153 e o 154, tá? Mas não diz nada como tem que ser.
O método está ainda em regulamentação num projeto de lei, que eu trouxe aqui também para vocês, está aqui, ó, que era o antigo 206 de 2008, que foi aprovado no Senado, pessoal, agora em junho, e voltou agora para a Câmara, porque ele vai sair via Câmara, ele entrou via Câmara, então nosso procedimento é bicameral, ele voltou para a Câmara com a redação final, tá? Vocês têm que procurar agora o atual, ele ganhou outro número, aquilo é uma bagunça, né? Lá no Senado era 206, agora na Câmara ele ganhou um novo número em junho. Ele entrou na Câmara como 2421 de 2021, com a redação aprovada pelo Senado. Teve muita emenda, vocês podem entrar no site do Senado, depois no site da Câmara, tem as emendas, tem tudo que teve. E agora, o 2421. Então, quem vai regular como será o Dispute Board, eu vou mostrar na tela aqui o 2421, são pouquinhos artigos, é bem parecido com a lei de São Paulo, porque quem está por trás aqui é o Ricardo Medina, sempre meu amigo Ricardo Medina, que ajudou a projetar isso aqui tudo, é o Anastasia, o senador que esteve à frente desse procedimento. Então, o que diz a lei de licitações? Isso aqui foi bacana para nós, porque o termo comitê apareceu pela primeira vez, né? A gente teve um procedimento, viu, doutor Christian, municipal muito forte. Foi interessante isso. Como em São Paulo, eu estou com uma faringite, peço perdão. Como em São Paulo ele iniciou via lei municipal, pipocou muita lei municipal por conta dos especialistas, um doido que nem eu, um doido que nem o Ricardo Medina. Aqui no Vale do Itajaí a gente tem a Érica Reck, que é uma grande jurista das PPPs, que é advogada da nossa ANFRE, que é assessora jurídica da ANFRE, que enfiou em todos os municípios da ANFRE, né, nos 11 municípios a gente tem comitê, foi tudo municipal, mas não tinha algo federal. A lei de licitações, a nova lei 1433, agora de 2021, ela traz expressamente o seguinte: nas contratações desta lei poderão ser utilizados os métodos, a palavra alternativa aqui está errada, infelizmente, a gente não usa mais essa terminologia, é adequados, de prevenção e resolução de controvérsia, notadamente falava então de conciliação, mediação, arbitragem, e aí veio nós, pela primeira vez, o Comitê de Resolução de Disputas. Isso aparece pela primeira vez, o termo, né? Tá? Aí será aplicado, né, nos problemas de direito patrimoniais disponíveis, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, adimplemento, tudo aquilo que for medível, né, que possa ser transigível. A arbitragem será sempre de direito, aí os 152, os contratos em vigor, as licitações que estão em andamento podem ser aditivadas para incluir o comitê, se assim se desejar. Né? Então, isso aqui que tem na lei de licitação. Então, aqui não tem regulamentação, não tem previsão dos tipos de dispute board, nada. A lei só fala esses 4 artiguinhos, trazendo a possibilidade. É no projeto atual 2421, redação inicial chamada 206 no Senado, e agora entrou para finalmente, já está, eu olhei hoje lá para vir dar essa palestra, né, para a gente estar bem atualizado, já está com previsão de ir para a sanção previdencial. Quando abre a sanção ou veto do presidente, ele diz assim, previsto, embaixo tem uma sigla. Hoje eu consultei, já está com previsão de ir para o Bolsonaro. Então, eu acredito que aí nos meados de fevereiro, março, a gente tenha, enfim, o nosso regulamento nacional. E esta futura lei, que atualmente tem um número de projeto de lei, 2421, vai receber um número de lei ordinária, deve ser 14 mil e alguma coisa, porque a gente está nesse número atualmente no Brasil, que vai ter, então, o regulamento nacional. O que prevê, pessoal, essa lei? Rapidamente aqui, eu vou mostrar para vocês, então, vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar aqui com vocês a minha lei, o meu projeto de lei. Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Aqui ele não está aberto, mas, enfim... o projeto, ele vai dizer o seguinte, tá? Ele vai dizer o seguinte. Ele vai trazer, doutor Christian, 3 tipos, então, de comitês, tá? O comitê de revisão, que é aquele que traz recomendações não vinculantes. Onde é que vai ficar previsto se o comitê é de revisão, se o comitê no contrato? É o contrato que diz esta obrigação, este assunto, o comitê vai dar só uma recomendação não vinculativa. A gente escolhe no contrato quais obrigações serão
de natureza meramente, então, que a gente chama apenas, né, como diz aqui no projeto de lei, de revisão. Então, nós chamamos isso lá no nosso regulamento, que ainda não está aprovado, será em breve, comitê por revisão, são recomendações não vinculantes. O comitê de adjudicação é o de decisões vinculantes. Então, também lá no contrato administrativo, por isso que o contrato administrativo, nós vamos ter que ensinar, doutor Cristian, as prefeituras, o pessoal que redaciona, normalmente é o setor de compras da prefeitura, para eles redacionarem bem os novos contratos administrativos. Isso é um treinamento que tem que ser dado nos municípios. Como é que os setores que produzem o contrato administrativo vão se preparar para produzir bons contratos administrativos com essas obrigações bem tabuladas? Eu até sugiro isso em anexo, para que as obrigações fiquem discriminadas. Quais serão vinculativas, quais meramente recomendativas? Porque o comitê pode ser. E tem o terceiro comitê previsto aqui também, que é o híbrido, que poderá tanto recomendar quanto decidir. Eu acredito que a gente vai fazer muito desse híbrido, tá? No Brasil, né? No exterior também funciona assim. Então, parte das obrigações serão vinculativas, que é essa onde tem que cumprir e depois discute, e parte será meramente uma recomendação que você pode entrar aqui, sair aqui, cumprir ou não. Isso, onde é que vai estar? No contrato. As obrigações terão que dizer: nessas obrigações o comitê será de adjudicação, nessas obrigações será apenas de recomendação. E, enfim, será híbrido nesse caso, né? Isso significa híbrido, tá? Isso está previsto no projeto 2421, que é o que nós estamos esperando aí a aprovação. Isso não está na lei de licitação. Então, nós teremos esses três tipos. No projeto, que pena que eu não consigo pôr aqui na tela, mas ele vai falar também quem serão os membros, né? Os membros serão escolhidos, um pelo poder público, um pela empresa contratada, pela empresa licitante, e um escolhido em conjunto pelos dois, que será o presidente do comitê, tá? Ele tem que ser por assinatura contratual, né? As pessoas, obviamente, têm que ter aí o dever de boa-fé, não pode ter impedimento ou suspeição dos juízes. Os mesmos impedimentos e suspeições da carreira pública se aplicam a um comitê de dispute board, isso no mundo inteiro, setor público e privado. O membro não pode conhecer as partes, não pode ter amizade com as partes, não pode ter suspeição, interesse, nada, senão ele é processado criminalmente, civilmente e administrativamente. Então, tomar cuidado, as mesmas vinculações. A remuneração vai ser escolhida ali de comum acordo, né? Na verdade, o artigo 8º vai dizer que a remuneração vai estar no orçamento da contratação, né? Ela vai pagar, então, a integralidade dos custos, né? E o poder público, depois das medições, reembolsa metade. Os custos do comitê, pelo nosso projeto federal, vão ser divididos na proporção pro rata. Portanto, a licitante cobre o custo, depois que ela entrega, olha que bacana isso, ela só se ressarce da metade depois que ela faz a medição e entrega a parte medida. Aí ela vai se ressarcindo, que é corretíssimo, né? Em prol do cofre público, claro. Então, ela antecipa esse valor do comitê, conforme ela vai entregando a obra, ela vai se ressarcindo. Conforme a medição vai acontecendo, ela vai se ressarcindo desse valor. É assim que nós previmos no artigo aqui 8º do nosso projeto, tá, pessoal? Então, o projeto ele é bem pequenininho, ele tem 10 artigos. Vale a pena depois vocês baixarem ele aí na internet, todo mundo baixar o projeto e dar uma lida. Então, nós vamos ter, doutor Cristian, respondendo agora para fechar, né? 3 tipos, não está na lei de licitação, não tem esse regulamento, estará na lei federal, que deve estar sendo aprovada já aí para início do ano, né? Que é o projeto atual 2421, já aprovado no Senado. Valor mínimo, não teremos, que bom, também concordo contigo, né? Nós não teremos no Brasil. Qualquer obra que seja licitada vai ter a possibilidade. Não colocamos na nossa lei federal, nem em São Paulo não tem, nem aqui no Vale do Itajaí, nenhuma lei municipal tem, já em Porto Alegre também, tem muito município já que tem. Eu não conheço nenhum comitê com valor mínimo aqui no Brasil, acho que a gente não vai ter. Tá? O que mais? E daí o senhor perguntou sobre o meio ambiente, muito relevante. Sim, hoje, cada dia mais, as obras precisam de uma forte inclinação
para o cuidado e contrato ambiental. Eu gosto muito do Jerônimo Roveda, vou deixar o nome dele aqui, que escreveu uma obra agora sobre dispute boards na área ambiental. Ele também está lá nas câmaras onde eu estive, lá como é que é a federação lá das indústrias em Porto Alegre, agora esqueci o nome, que eu estive lá palestrando, e ele está lá na Câmara ligada a essa federação, e ele é um estudioso também, membro do Dispute Board, e ele escreveu sobre isso, assisti uma palestra dele sobre essa questão ambiental. Sim, é possível comitê já nas questões ambientais, ele é um dos que participa disso, ele deu até alguns exemplos sobre isso, né? E mesmo num comitê tradicional, um dos assuntos que vem muito à baila dentro de um conflito de dispute board são questões ambientais, de licenciamento, né? É tanta inovação na área ambiental. Então, sim, o comitê, tudo que envolve o contrato, desde a parte, claro, ambiental, está no escopo, então. Lembrando, o comitê está adscrito a um escopo de contrato. Portanto, o contrato tem que prever essas questões ambientais. Por isso que eu tenho insistido, gente, no treinamento, vai ser um dos temas aí, no encerramento da palestra, falar um pouco sobre o conhecimento e o treinamento das equipes para isso, né? Dos membros, das pessoas que vão trabalhar com isso nas prefeituras, nos estados, na União. Urge muito, e que bom que nós estamos num evento tratando disso. Pessoas qualificadas para formatarem esses novos escopos contratuais, porque a gente vai ter muito problema de contrato público mal feito, doutor Christian, e que depois o comitê vai chegar lá para resolver a pendenga e vai dizer, meu Deus do céu, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquele outro, como é que nós vamos trabalhar nesse escopo contratual que não está bem elaborado, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos também que eu gostaria de salientar, lembrando da questão aqui do meio ambiente. Mas sim, é possível o dispute board, muito possível e muito recomendável hoje no direito ambiental. É uma corrente que vem crescendo. Um dos nomes que eu posso deixar para estudo dos ouvintes é Jerônimo Roveda, com a obra que ele produziu nesse sentido. Sim, muito obrigado. Antes de passar a palavra ao engenheiro Walter, que vai fazer perguntas, eu só queria uma relativa a seu último comentário, que eu fiquei pensando, qual seria o critério para que no mesmo contrato, em alguns casos, o dispute board vai dar recomendações, em outros, decisões, digamos, claro, tudo está para se ver, né? Ainda é uma matéria a ser desenvolvida, mas em que casos as partes podem decidir que esse mesmo dispute board decida e esses outros casos somente recomende, né? Eu estava especulando, tentando pensar nessas possibilidades. Para virar um caso prático. O mesmo contrato, o mesmo dispute board, os mesmos três senhores, com certos poderes para certos casos e outros. Não sei se isso poderá trazer confusão ou não, né? Não sei. Pode, mas é a natureza dele desde o nascimento, né? Desde o Cyril Shern, que é o maior autor, né? Cyril Shern é o pai do dispute board no mundo. É um cara que vive hoje na Inglaterra, em Londres especificamente, e que escreveu a melhor obra de dispute board. É um guia, tá, pessoal? Um livro caro. Eu paguei $600. Eu comprei esse livro, um livro em inglês, que é a Bíblia deste tema. Tem todos os modelos, sabe aquele livro que você tem, quem realmente vai trabalhar com dispute board tem que comprar essa obra, tem que tê-la, né? Mas acho que já tem para comprar em PDF também. Eu comprei o meu escrito, que eu gosto de livro, mas tem em PDF para comprar também. Cyril Shern é o pai do negócio, né? Desde a formatação inicial, doutor Christian, ele tem essas três características, né? De poder ser híbrido, que é o que eu mais vi já acontecer, mas a possibilidade de mera recomendação em algum assunto que as pessoas não deem essa tutela decisiva, né? Pode acontecer. Mas o mais tradicional mesmo é que a recomendação seja vinculativa, principalmente nos grandes temas, né? Isso vai ser muito da caneta e da escolha de quem vai fazer o contrato, né, doutor Christian? Então, eu digo que o contrato é o fundamento do dispute board, é muito importante. Ok, doutora Keila, só dando continuidade, porque nós estamos com um horário assim meio apertado. Eu falei que eu sou terrível.
Olha, mas foi muito boa as explanações, ela ficou muito no lado prático, e eu acho assim que isso daí enfatiza e traz para as pessoas, senhora, na empolgação tua, assim que você coloca as coisas, de como as coisas aconteceram, como elas, né, se portaram. Então, isso daí ajuda bastante a criar um otimismo para esse lado. Então, isso também, assim, talvez a gente vai deixar algumas coisas, vai ficar para trás, mas esse outro lado aí acho que compensou maravilhosamente, tá? Bom, Temos outro, nós né? temos assim, ó, tem uma pergunta aqui que uma pessoa fez, assim, até foi o João de Matos. Empresas constituídas para propósitos específicos podem utilizar o método Sputboard? Podem. A Tá. SPL está falando, né? Isso. Sim, pode e devem. Meu Deus, o contrato da SPE é perfeito, doutor João. É o melhor contrato que tem. É para fazer aquela construção ali, né? Então, já no contrato da SPE, no contrato constitutivo, dá para colocar. Se não quiser fazer no contrato que vai para a junta comercial, ok, mas dá para fazer, claro, que eu até recomendo um contrato separado, um contrato particular, né? Aí no contrato particular já coloca, é privado, claro, plenamente possível na SPE, recomendadíssimo, muito bem lembrado. Tá, então vamos lá. Nós temos mais algumas perguntas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou sintetizar os assuntos aqui, tá? E eu gostaria que, veja bem, nós temos aí, acho que deve encerrar 21h15. Tá. Então eu vou falar assim, ó, eu vou passar os temas, e aí, se a senhora puder discorrer um pouquinho disso daí tudo, eu agradeceria. Tá. Modernização dos contratos de infraestrutura no país, estações, contratos públicos. Se bem que a senhora já abordou lá atrás, tá? Oportunidades locais e regionais. A senhora acabou de falar assim, de Camboriú aí também, correto? Preparo das... Aí agora uma coisa importante, ó, que eu acho que isso daí está o nosso caminho aí, ó, das câmaras. Preparo das câmaras de mediação e arbitragem com regulamentos próprios para essa finalidade. E depois, assim, a capacitação dos advogados, engenheiros, entre outros técnicos, para especificidades do Dispute Board, OAB, CREA, capacitação dos comitês, formação dos técnicos. Eu penso assim que agora, assim, eu acho que isso daí deveria começar, assim, a aflorar essa parte de cursos, sabe, doutora Keila? Porque ele é muito importante. O IBAP, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, seria um local também proeminente, assim, além da OAB, tá? Porque o IBAP, ele sempre traz novidades, cursos, e eu penso assim também que seria uma forma da gente juntar essas peculiaridades, CREA, IBAP, OAB, vamos dizer assim, para tentar trazer cursos que sejam, assim, porque eles teriam que estar integrados. Você já pode ver, mas tem engenheiros participando, tem advogados, né? Então, quer dizer, eu penso assim que seriam... E outras profissões também. Assim, que nem ele falou ali, ó, nos contratos, poderia se juntar também contadores, tá? Para disputarmos a parte de contrato. Com certeza. Certo? Com certeza. Então, assim, ó, e eu gostaria assim, que a senhora pudesse sim, fazer um fechamento, assim, mais um pouco dos assuntos que nós tínhamos conversado aí, e fazendo o fechamento. Não sei se poderia ser também o doutor Christian, acredito também, se ele tiver mais alguma coisa, ele vai colocar em seguida. Tá certo. Obrigada, doutor Walter. Eu para fechar, que a gente está no adiantado da hora, eu queria mostrar para vocês as perspectivas. Eu gosto de mostrar aqui esse mapa, né? Isso aqui eu tirei lá do Ministério da Infraestrutura. Tudo que está acontecendo no nosso país, no setor aviação civil, transporte, portos e transportes aquaviários. Gente, isso aqui é oportunidade de dispute board. As câmaras têm que estar preparadas. Que as câmaras da nossa FECEMA, que ainda não tem regulamento, a gente vai ajudar, a gente está aqui para auxiliar. O que precisar, nós temos que fazer. Gente, porque vai ter muito trabalho. Isso aqui eu estou mostrando infraestrutura federal. Eu não estou falando do estado de Santa Catarina, que eu poderia abrir a Secretaria de Infraestrutura do Estado, e eu não estou falando dos municípios, 5.570 municípios brasileiros que têm o seu mapa de infraestrutura, que tem as licitações em aberto, ou terão, nas suas respectivas áreas. Olha isso aqui, ó. Isso aqui eu fiz uma análise do pipeline, né? Dos projetos que estão em andamento. Eu não vou passar isso aqui está no site.
lá do ministro Tarcísio, da infraestrutura. Se vocês olharem o tanto de obra listada nesse país, isso aqui tudo, gente, vai poder ter comitê pela lei da licitação 14.133, inclusive as em andamento. Olha aqui, ó, rodovia 140 bi, ferrovia 54 bi, portos 3 bi, aeroportos 10 bi, né? São as obras, olha aqui, ó, em andamento, fora, isso aqui já está até desatualizado, a gente já tem aí, né, um horror de obra, de licitação gigantesca nesse país acontecendo. E uma pauta que o próprio ministro trouxe para o parlamento, aqui, ó, se você olhar lá no site, é a modernização da lei de licitação e contratos, que acabou de sair, né, que já veio, e aí a gente precisa, claro, fazer um pacto pela infraestrutura, que é melhorar, fazer as obras serem entregues, cumprimento dos contratos, e eu acho que o nosso método em diálogo hoje é a grande novidade, a grande inovação para os contratos da administração pública. Eu acredito piamente nisso, porque a gente viu ele acontecer já. A gente não está testando um método assim, ó, vamos fazer dispute board para ver no que vai dar? Não, a gente está trazendo um método que funcionou na infraestrutura do mundo inteiro e que o Brasil, que é bom, né, através dos seus estudiosos, agora trouxe. Por isso que o senhor falou muito bem ali, ó, de integrar os experts, capacitar os engenheiros, os advogados neste método, para que eles saibam fazer bons contratos, para que eles entendam essa conexão entre a obrigação e o comitê, para que as licitações possam ser cumpridas nas suas medições regiamente com a ajuda do comitê, que o comitê esteja lá para auxiliar em todos os conflitos preventivamente e, caso algum conflito necessite de um julgamento, que haja uma recomendação vinculativa, né? Que é essa coisa julgada híbrida, que eu tenho dito sempre, que pode ser discutida futuramente. Isso traz um conforto para aqueles que utilizam do método também. A gente tem aqui, ó, a título de finalização, né, aqui na ANFRE, a gente tem todas essas leis também já municipais, né, em andamento. Temos que capacitar os gestores municipais, doutor Christian, e acho que aí um papel da FECEMA, das câmaras, da nossa federação, de poder capacitar o gestor, o setor de compras, o cara que faz a licitação. Entende? A gente tem que pensar com prática. Eu disse para o doutor Walter outro dia, numa conversa que a gente teve, eu sou da prática, né? E lá no setor de compra da prefeitura, quem é a comissão de licitação do município? Itajaí, Balneário Camboriú, aqui a nossa região ANFRE. Vamos lá capacitar essa gente, dizer, ó, dá para inserir aqui uma cláusula nas nossas licitações, depois no contrato administrativo a gente tem que redacionar melhor o nosso contrato administrativo para que o comitê possa bem atuar, dar todo o treinamento, auxiliar, né? Aqui eu trouxe até um modelo, ó, de uma das leis que a Érica Reck fez a redação, que está aqui, ó, ficou mais ou menos assim, bem bacaninha. É tipo a legislação federal, é tudo uma cópia uma da outra, né? Todo mundo copia aquela primeira de São Paulo, é aquele padrão que copia, por sua vez, o regulamento FDIC da ICC. Claro, ninguém tirou isso aqui da cabeça, isso aqui é um regulamento internacional, ninguém pode fazer diferente, né? Então, isso aqui é um regulamento internacional mais objetivado, obviamente. Eu trago essa grande obra aqui, que eu sonho muito com ela, é uma obra bonita, que a gente tem aqui em previsão para Camboriú, ainda está meio enroscadinha, mas o meu sonho é, doutor Christian, a gente conseguir aí o primeiro dispute board Vale do Itajaí nesse parque inundável, né, que está em discussão aqui na nossa região, quem sabe a gente consiga caminhar nesse sentido, né? Então, é o que eu acredito, né? Eu trago essa tela aqui, é sobre a tecnologia, tem sido muito usado também o dispute board nos contratos de longo prazo de tecnologia, então eu acho que, eu trago aqui, ó, nós temos em Santa Catarina o grande polo tecnológico da CAT, né? Então, também uma conversa com a CAT, levar isso aqui para o CREA, para os órgãos, a conexão agora que precisa entre as câmaras de mediação e arbitragem Santa Catarina com o CREA, com a OAB. Eu estou lá presidindo uma comissão na OAB, mas a gente tem engenheiros aqui, o próprio doutor Walter, enfim, conexão entre a OAB, CREA, a CAT, prefeitos, secretários da infraestrutura, secretaria de compras das prefeituras. Pensar primeiro no âmbito de casa aqui, o estado aqui em Santa Catarina, secretaria da infraestrutura aqui, né, no estado de Santa Catarina. Eu acho, doutor Christian, que tem um grande trabalho para nós, que gostamos dessa área, estudamos essa área e queremos praticar essa área para a gente capacitar o estado de Santa Catarina, que é pioneiro em tanta coisa maravilhosa,
um estado lindo, um estado rico, um estado com profissionais, né? A gente sempre fala, como é que é? Santo de casa não faz milagre, né? Mas a gente tem tanta prata da casa aqui para a gente poder fazer um trabalho bonito no estado, dentro das obras, das licitações, com esse tema novo, ajudando aqui a população tem infraestrutura. Eu escrevi um artigo recentemente, que virou um capítulo de livro numa obra portuária do professor Agripino, onde eu sustento o direito à infraestrutura como um direito fundamental do cidadão. Para mim, o direito a ter uma escola, um hospital, uma estrada para circular o caminhão para trazer as coisas para a gente, é um direito constitucional fundamental. Portanto, eu sustento que o Dispute Board é uma forma de a gente concretizar esse direito fundamental à infraestrutura, uma infraestrutura que traga desenvolvimento e que use bem o nosso dinheiro dos impostos, porque quem paga para tudo isso aqui somos nós, os contribuintes. Então, temos que ter respeito ao dinheiro público e o Dispute Board ajuda a obra a ser finalizada, principalmente quando ela usa do dinheiro público. Doutora Aquile, acho super interessante os comentários e esse contexto geral, e eu adicionaria o seguinte, estava pensando enquanto eu ouvia, pandemia paralisou obras, pandemia causou crise, se suspenderam obras, força maior, enfim, investimento estrangeiro paralisado, esperando que termine a pandemia para voltar aos nossos países. Eu acho que o próprio contexto da pandemia faz ainda mais relevante esse papel preventivo dos distribuidores, mais prático, mais útil. Então, e da mediação também, certamente, da mediação dos distribuidores, porque o que se quer é não mais paralisação por controvérsias, já foi suficiente paralisações por pandemia, agora vamos ter um aliado, que são os distribuidores, e a mediação, certamente também, para que os projetos possam culminar. E se existe uma discrepância com o decidido, reservo o direito e vou depois para a arbitragem. Nada mais prático do que isso. É um tema de mero senso comum. Fantástico. Né? E eu encerro, até porque acho que eu já esgotei o meu tempo, eu encerro com as pirâmides do Egito, sempre nas minhas palestras, que eu digo assim para os meus alunos. Escuta aqui. Ah, mas isso daí é difícil. Sempre tem o pessimista, né? Quando face à novidade. Aí eu olho isso aqui. Gente, quem é que fez a pirâmide do Egito? Nós, humanos. Quando não tinha guindaste, não tinha trator, não tinha não sei o quê, né? Eu não conheço, eu quero ir até esse lugar ainda, porque eu acho inspirador quando a gente não acredita em algo. Eu digo assim, ó, se nós fizermos as pirâmides do Egito um dia na história da humanidade, naquelas condições, doutor Cristian, doutor Walter, doutor João, eu acredito que a gente possa fazer bons dispute boards nesse país, né? Porque eu acho que é mais fácil, a meu ver, fazer dispute board do que construir as pirâmides do Egito, né? Que para mim é uma das obras com certeza mais bonitas do mundo. Eu não as conheço, mas estou muito querendo conhecê-las. Então eu agradeço aqui, né? Eu acho que já são 21h20 já. Eu falei que eu ia esgotar tudo nessa noite, porque eu sou faladeira mesmo, mas trazer esse incentivo, tá, pessoal? Claro, eu sou suspeita a falar porque eu estudo, eu gosto muito disso, estou tendo oportunidade hoje de começar a participar efetivamente, né, na parte mais prática dos comitês, mas não tem segredo nenhum, isso aí é a coisa mais fácil que tem. Claro, tem as nuances do instituto, tem que estudar, né, tem que estudar as características, os regulamentos, tem que, né, nada nessa vida é uma mágica, a gente tudo tem que estudar, mas é uma coisa simples, tá, pessoal? Simples de se estudar e é lei, não tem mais o que nós fazer, doutor Walter, é lei, nós temos que cumprir a lei, né? Então, temos que... Se eu só me permitir, tem uma pergunta aqui que foi feita no começo, tá? Pelo Ezequiel Luiz, ele pergunta assim, a cláusula de dispute board poderia ser utilizada ou aplicada em questões que envolvem o Ministério Público, em questões de suposta invasão de APP, não obediente à distância de margem de rios, dentre outros aspectos que envolvem questões ambientais? Questões ambientais, sim, ele pode ser utilizado no escopo contratual. Cuidado, veja. Ele fala ali, Ezequiel, tu falas em Ministério Público. Às vezes isso não vai estar no escopo. O Dispute Board, ele é adstrito,
é como se tivesse assim, ó, comparativo. Um condomínio tem a convenção do condomínio, certo? O que o condomínio pode fazer? O que está na convenção e no regimento, mais nada. Então, o dispute board só pode atuar dentro do limite. Então, para te dizer, qual é o limite do direito ambiental que esse comitê pode atuar? O que tiver no contrato administrativo. Por isso que eu estou dizendo para vocês que se a prefeitura, quando redacionar um contrato administrativo, não souber fazer o escopo, não vai ter atuação do DB. O DB não pode sair do escopo. Esse é o detalhe. O DB vai até onde? Até onde o contrato determina. Então, se o contrato disser questões ambientais, tal, o comitê pode atuar? Poderá atuar. Se não tiver nesse campo de atuação, o comitê não pode atuar. Esta é a regra, Ezequiel. Somente esta. Veio o Ministério Público lá em cima da obra e tal. Aí são questões do Estado, né? Se houver uma ação civil tal, não tem a ver com o DB. A ação civil pública está lá no fórum, é uma outra questão que aí vai ser respondida. O comitê pode até participar como perito, trazendo as informações que o juiz vai solicitar, e ele deve autoridade ao juiz, com certeza, mas o comitê não faz as vezes do juiz nem do Ministério Público, tá? Ele cumpre... Doutora Keila, assim, só para complementar, porque o Ministério Público é um órgão corretivo, em vez de estar sendo aplicada a lei. Então, não pode, o comitê não é maior que o Ministério Público, nunca será. Isso, exatamente. Então, eu penso assim, ele vai ver, por exemplo, inclusive no dispute board, ele pode entrar no dispute board para ver se as pessoas que estão lá fazendo o dispute board estão observando a lei, assim, a lei magna, né? Certo? Exatamente, corretíssimo, mas o Ministério Público é superior, o juiz é superior. Isso, é exterior, isso, exterior. Não entra dentro do dispute board. Não. Tá certo. Ok. Não tem autoridade. Eu tinha respondido também a pergunta lá do nosso amigo, tá? Correto. Ok. Eu acredito que, vamos dizer assim, tudo foi assim, trabalhado. É claro que se nós pudéssemos estar aqui, nós íamos, acho que, passar um fim de semana todo aí falando sobre o dispute board. E não cansaríamos, né? E não cansaríamos, porque é um assunto muito bom, assim, ele vai ampliando, né, essa coisa boa que é a arbitragem, a mediação, né, assim, né, e a conciliação, né. Então, eu vejo, assim, que nós temos muita coisa para poder trabalhar aqui no Brasil, se aperfeiçoar, tem muito campo, o pessoal pode ir se preparando aí que vai longe, tá? E também, assim, eu acredito que agora a Beatriz vai fazer os agradecimentos finais, assim, meu nome aqui, em nome dos coordenadores aqui, eu agradeço a doutora Keila, vamos dizer, e pela brilhante colocações, em tão pouco tempo, assim, já deixar a gente ávido, né, a buscar um monte de informações, né, monte, né, e ficar já meio apaixonado por essa parte também, né. O duro é dar conta de tudo. Mas a gente vai estudando, né, como nós aprendemos conciliação, aprendemos mediação, aprendemos sobre arbitragem ao longo dos anos, vamos aprender sobre esse bebê que nasceu aí e a gente vai aprendendo. Mas quando nasce o bebê, tem que cuidar da criança. Tem que cuidar da criança, senão morre. Tem que cuidar, senão é verdade. Igualmente agradecer, doutora Keila, muito interessante este diálogo, debate, esta conversação e agradecer ao Walter também pela co-moderação da reunião. Muito obrigada. Beatriz? Ok, Beatriz. Da minha parte, isso é. Então, ao encerrar o encontro de hoje, nós gostaríamos de convidá-los para a próxima palestra, no dia 16 de dezembro de 2021, às 20 horas, com o tema Comunicação e Tecnologia, que será realizado em cooperação e parceria com duas entidades filiadas à FECEMA, que são a Garra Marketing e Eventos e a Adam Tecnologia. Contamos com a participação de todos. Por fim, agradecemos aos apoiadores, organizadores, parceiros, aos coordenadores Christian, Walter e à palestrante Keila, que todos prestigiaram este 5º encontro da jornada Diálogos com os MASCs. Tenha uma ótima noite e até o próximo evento. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.